Continuando o nosso curso de lógica, uma introdução, uma fundamentação para você construir o edifício da lógica e do raciocínio, né? Hoje vamos falar na aula 6, a condicional. Estamos tratando aqui de conectivos, já falamos do e, do ou e agora do se então. O que é o se então? É proposição que dá uma condicional. Por exemplo, aqui em se Pedro é médico, então Maria é dentista. Se amanhecer chovendo, então não irei à praia. Então você coloca uma condição para algo. É um condicional. Quando duas proposições são conectadas com a palavra se, antes da primeira, e a inserção da palavra então entre elas, a proposição resultante composta é chamada de também implicação. A gente pode dizer que A implica B. Ou se então, se A, então B. Certo? Então, esta é o objetivo da nossa aula. Mas, como é costume do nosso curso, temos aqui a revisão. Falamos dos conectivos e, ou, a negação, que é o modificador. Hoje a aula é se então e a próxima aula é o se e somente se. Não é a negação, o símbolo que a gente mais usa é esse, mas também pode ser usado esse símbolo aqui. O e é o chapéuzinho lá do circunflexo, é a conjunção. O ou é o v, né? Parece o v, é a disjunção. Tem o ou, que a gente vai tratar também, que é a disjunção exclusiva, e a disjunção inclusiva, que é apenas um ou. Se então é a setinha, é o condicional que a gente vai tratar hoje, e o se e somente se é o bicondicional. Aqui são os valores lógicos, que a gente não vai ainda tratar muito, mas só para lembrar, terá valor falso quando a proposição for verdadeira e vice-versa. O e somente é verdadeiro se todas forem verdadeiras. O ou, pelo menos uma é verdadeira, torna verdadeiro. E a gente vai aprender hoje por que será falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Deixa o bicondicional para a aula seguinte. Lembrando da tabela verdade. E agora eu vou fazer aqui um pequeno comparativo, analogia, na verdade, um caso do e, né? Olha só. E representado na forma de conjunto é P interseção Q. Então, quando é interseção, tá? Quando é interseção, ou seja, P e Q. Lembrando, né? P e Q. João é médico e Maria é médica. P e Q. Vai ser verdade P e Q quando realmente João for médico e Maria for médica. Se um dos dois ou os dois não forem, então não é verdade. É falso. Certo? Então a tabela verdade só vai ser verdade se os dois forem verdade. Ou seja, na interseção da verdade. Quando for falso, ou um ou outro, ou os dois, então será falso. Tabela verdade para P ou Q. Uma disjunção inclusiva será falsa quando as duas partes que a compõem forem ambas falsas. E nos demais casos, a disjunção será verdadeira. Então, os dois casos serem verdadeiros ou apenas um do caso sendo verdadeiro, torna a disjunção verdadeira. Somente se os dois casos forem falsos, é que vai ser falso. Na forma de conjunto, o que acontece? É uma união. Tá? A gente pode trabalhar a ideia de conjunto como se fosse um produto e aqui como se fosse uma soma. Então, quando um dos dois ou os dois são verdadeiros, torna verdadeiro. Quando os dois são falsos, é falso. Ou seja, é a união P, união Q. Certo? Para você ir comparando. Quando os dois forem falsos, aí sim, torna falso. Vamos então à nossa aula de hoje, que é o condicional se, então. Vamos analisar mais pormenorizadamente o se, então. Esse caso aqui. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Vamos analisar. O conhecimento de como se faz a tradução das palavras suficiente e necessário para o formato da proposição condicional já foi bastante exigido em concurso, pode ser que seja novamente, mas vai nos ajudar a entender um pouquinho essa ideia. Então, vamos pegar aqui a proposição A ou P e a proposição B ou Q, né? Ora eu vou usar P, ora eu vou usar A, para você não se acostumar, que é uma proposição como outra qualquer e você vai utilizar. E aí está dizendo o seguinte, P implica, né, que, ou
Se P, então Q. E a gente vai tentar aqui ver a ideia de suficiente e necessário. Qual é a ideia? Uma condição suficiente gera um resultado necessário. Uma condição suficiente gera o resultado necessário. Condição suficiente gera um resultado necessário. Então, isso aqui vai ser suficiente. E aqui vai ser necessário. Certo? Vai gravando isso aí para entender bem o que a gente vai discutir agora. Olha só. Qual é a única maneira dessa proposição estar incorreta? É o seguinte. A primeira parte for verdade. Nasci em Fortaleza. Verdade. E a segunda for falsa. Então, não sou cearense. O que torna falso isso, né? Se aqui é falso, se você nasce em Fortaleza, então você é cearense. É suficiente nascer em Fortaleza para ser cearense. Entendeu? O suficiente? Se é verdade que nasceu em Fortaleza, então é necessariamente verdade que é cearense. É suficiente ter nascido em Fortaleza para ser necessariamente cearense. Se alguém disser que é verdadeiro que nasceu em Fortaleza e que é falso ser cearense, então o conjunto inteiro é falso. Não tem como você nascer em Fortaleza e não ser cearense. Você precisa ser cearense. É condição suficiente nascer em Fortaleza para ser cearense. Percebam o fato de ter nascido em Fortaleza é condição suficiente. Basta isso para que se torne necessário que seja cearense. Então entenda essa palavra suficiente e necessário. Então imagina o seguinte, imagina que esse aqui é o conjunto de quem nasceu em Fortaleza e aqui o conjunto de quem nasceu no Ceará. Então quem nasceu em Fortaleza está dentro do conjunto quem nasceu no Ceará. Então, se nasceu em Fortaleza, necessariamente nasceu no Ceará, portanto é cearense. Logo, é suficiente ter nascido em Fortaleza para necessariamente ser cearense. Entendido? A sentença condicional, se P, então Q, é representada por essa simbologia aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, se João for pedreiro, então Maria é médica. P, Q. P, se então, né? Se P, então Q. P implica Q. P é condição suficiente para que ocorra Q. Entenda isso. É suficiente e necessário. Se P é necessariamente Q. Se P é necessariamente Q. Se João for pedreiro, então Maria é médica. João ser pedreiro é condição suficiente para Maria ser médica. Maria ser médica é condição necessária para que João seja pedreiro. Só há um jeito desta frase, aquela frase, né? Se João for pedreiro, então Maria é médica. Só há um jeito dessa proposição composta ser falsa. João é pedreiro e Maria não é médica. Não há possibilidade disso. Isso é falso. Isso falseia. Entendeu? Isso falseia. Então é preciso ter essa ideia de suficiente. É suficiente João ser pedreiro, se implica que Maria é médica. Se for falso, ou seja, se Maria não for médica, então está falso essa proposição. Vamos analisar então essa. Ricardo é homem, é a nossa proposição P. Então Ricardo é humano Q. Ou seja, P implica Q. Para que se Ricardo é homem, então Ricardo é humano. Então, você tem aqui, P, Q. Se isso ocorre, só pode ser verdade que é isso aqui. Se não, é falso. Então, olha, se for verdade que Ricardo é homem, existem duas possibilidades. Pode ser verdadeiro e pode ser falso. Se for falso que Ricardo é homem, só existe duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Então a gente vai aqui fazer o P, a tabela verdade, P implica Q. É verdade que Ricardo é homem.
É verdade que Ricardo é humano. Então, essa proposição é verdadeira. É verdade que Ricardo é homem. Ricardo não é humano. Ricardo não é humano. Isso é falso, porque tem que ser humano. Aí você pode ter aqui, Ricardo é falso ser homem, mas é verdade que é humano. Então ele pode ser outra forma de humano. Então continua a verdade. Ricardo não é homem, Ricardo não é humano. Ok, verdade também. Só é falso se o primeiro for verdade e o segundo for falso. Se não, não é falso. É tudo verdade. Isso aqui é condição suficiente. Isso aqui é condição necessária. Ora, é necessariamente que Ricardo é humano se Ricardo for homem. É suficiente Ricardo ser homem para que necessariamente Ricardo seja humano. Ricardo é homem, Ricardo não é humano, é falso. Ricardo não é homem, mas pode ser humano, é verdadeiro. Ricardo não é homem, Ricardo não é humano, verdadeiro. Ok? É assim que você vai compreendendo a condicional se então. Olha só uma consideração. Se 2 mais 3 é igual a 7, então a Terra é quadrada. Se isso é verdade e isso aqui for verdade, então P implica Q. Verdade. Se isso é verdade e isso é falso, então isso falseia. Ah, mas isso aqui é absurdo. Não importa. Você tem que perceber a tabela verdade do P implica Q. Se P, então Q. Se isso é falso e isso é verdade, então é verdade. Se isso é falso e isso é falso, então é verdade. É assim que você vai construir a tabela verdade do P implica Q ou P, Q, se P, então Q. Certo? Só é falso se o primeiro for verdade e o segundo for falso. Então você pode até abstrair dessa ideia aqui do que está sendo dito. Você não vai julgar 2 mais 3 igual a 7. Então Terra é quadrada. Você pode até abstrair daí. Depois você vai trabalhar a tabela verdade. Vamos analisar mais uma vez aqui. Ó. Se a pedra for solta, cairá. Então, uma situação física. Né? Você tem aqui uma pedra, e aí a pedra, se ela for solta, ela cai. P é condição suficiente para quê? Basta soltar a pedra para que caia. A pedra cair é condição necessária para soltar a pedra. Soltou a pedra, é condição necessária que caia. Na proposição se P, então Q, a proposição P é chamada de antecedente, enquanto que a proposição Q é dita consequente. Então nós temos aqui o antecedente e aqui o consequente, certo? Antecedente e consequente. Se ocorre o antecedente, então ocorre o consequente, certo? Antecedente e consequente. O antecedente implica o consequente. O antecedente é condição suficiente. O consequente é condição necessária. Vamos comparar aqui com hipótese e tese. Na implicação A implica B, ou seja, se A, então B, se A, então B, podemos usar as designações hipótese e tese. Se a hipótese for falsa, então qualquer tese pode ser demonstrada. É aquela ideia lá, 2 mais 3 igual a 7. Se eu assumir isso, eu posso provar que a Terra é quadrada, sem problemas, porque eu estou provando no absurdo. Por definição, a implicação é verdadeira sempre que se usa uma premissa falsa. Premissa é aquela informação anterior. Você tem premissas, você assume premissas na ciência, por exemplo, para chegar em conclusões. Então você tem que ter cuidado quando você começa de uma premissa falsa, você pode chegar a provar coisas falsas. Essa é a importância do valor lógico. Então vamos falar aqui de condicionais e equivalentes. Da P implica que. Se P, então Q. Ou, neste caso aqui, eu vou chamar de A. Tá? Se A, então B. Se A, B. Ou seja, A é condição suficiente para B. Então tem o A aqui e o B aqui. Se A, então B. B
é condição necessária para A. B, se A. A somente se B. Não é o se somente se que a gente vai. É a bicondicional da situação anterior. É apenas a condicional. A somente se B. A somente se B. Ou A implica B. Todo A é B. Que é outra forma da gente ver aqui. Ó. Todo A está dentro do conjunto B. Então, todo A é B. Se ocorre A, se. Então, se solta a pedra, então a pedra cai. Esse é o nosso A, esse é o nosso B. Soltar a pedra é condição suficiente para a pedra cair. A pedra cair é condição necessária para soltar a pedra. Se solta a pedra somente se a pedra cai. Toda vez que soltar a pedra cai. Vamos ver de outro jeito aqui. Ó. Se chove, então faz frio. Se chove, faz frio. Faz frio, se chove. É equivalente a dizer se chove, então faz frio. Quando chove, faz frio. Chover implica fazer frio. Chover é condição suficiente para fazer frio. Fazer frio é condição necessária para chover. Chove somente se faz frio. Toda vez que chove, faz frio. Entendido? São equivalentes, têm o mesmo valor lógico. Equivalentes. Olha outra forma da gente ver várias coisas aqui. Ó. Sempre que vou ao shopping, faço compra. É o mesmo se vou ao shopping. Então, P é vou ao shopping. Que faço compras. P implica que. Se P, então que. Todo P, que. Sempre que vou ao shopping, faço compras. Se vou ao shopping, então faço compras. Penso, logo existo. Ora, se penso, então existo. Quando vou à praia, bebo. Se vou à praia, então bebo. Bebo somente se vou à praia. É o mesmo que se bebo, então vou à praia. Todo recifense é pernambucano. É o mesmo que se uma pessoa é recifense, então ela é pernambucana. A, pois B. Se A, se B, então A. Opa, aí aqui o negócio mudou. É o pois. Que é isso? Que história é essa de pois? Ah, vamos ver aqui. Pois e porque invertem a ordem da sentença, oração. Não fui à praia, pois choveu. É a mesma coisa que não fui à praia porque choveu. Então a gente vai ter a situação seguinte. Se chover, então não vou à praia. Se chover, então não vou à praia. Certo? Dá uma invertida aqui, né? Inverte a sentença. O pois e o porquê inverte a sentença. Grave isso, ó. Não fui à praia, pois choveu. Aí o que acontece no se então? Se choveu, se choveu, então não fui à praia. Se choveu, então não fui à praia. Entendido? Guarda essa ideia aqui do pois e porquê, porque é importante, porque é importante e você vai de repente utilizar. Bom, então, se as proposições PQ forem representadas como conjuntos por meio de um diagrama, a proposição condicional se P então que, por exemplo, se nasci em Fortaleza, então sou cearense, corresponderá à inclusão do conjunto P no conjunto Q. Que é essa forma aqui, ó. P está contido em Q. P está contido em Q. Simbolicamente, se P então Q, alguns livros utilizam o símbolo.
P está contido em Q para representar a proposição condicional, certo? E lembrando mais uma vez, no condicional P implica que, se P então Q, é falso somente quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Caso contrário, é tudo verdade. Se os dois forem verdade, é verdade. Se o primeiro for falso e o segundo tanto faz, verdade ou falso, é verdadeiro. Tá? Então a gente está revisando aqui justamente para você não se perder do que a gente já viu até agora, que é muito conteúdo. É a 6ª aula e é muita coisa sendo colocada. Por isso é importante sempre exercitar. Vamos ver aqui, ó. Negação. Como é que a gente faz a negação da proposição condicional se P então Q? Mantém-se P e Q. Tá? O que é a negação de P implica Q? A negação de P implica Q é P e Q. Vamos ver. Se chover, então levarei o guarda-chuva. Choveu e não levei, não levarei. Chove, né? Chove e não levarei o guarda-chuva. Se é outono em Gramado, então a temperatura está amena. Como é que a gente nega isso? Mantém, né? É outono em Gramado. Isso aqui é o P implica Q. E esse aqui é a negação de P implica Q. Tá? É outono em Gramado e a temperatura não está amena. Se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris. Então nós temos o P implica Q. Qual é a negação de P implica Q? Mantém a primeira. Pedro está em Roma e Paulo não está em Paris. Por último, se Jesus ressuscitou, então é filho de Deus. Como é que nega? Jesus. Se Jesus ressuscitou, então é filho de Deus. Jesus ressuscitou e não é filho de Deus. Lembrando que quando você nega, você muda o valor lógico da proposição, certo? Bom, então vamos fazer o exercício aqui, né? Se Marcos não estuda, essa aqui é o nosso P. João não passeia, é o nosso Q. Então, P. Marcos não estuda, não estuda. E Q. João não passeia. Não passeia. Lembrando que isso aqui é condição suficiente. Se o Marcos não estuda, então João não passeia. Essa aqui é a condição necessária. Então vamos analisar aqui. Marcos estudar é condição necessária? Não. Marcos estudar é não estudar. Marcos não estudar é condição necessária? Não. Marcos não estudar é condição suficiente? Sim. Para João não passear? Sim. Então, resposta letra D. Marcos estudar é condição necessária? Também não. Então, resposta letra D. Ok? Leia os avisos 1 e 2 colocados em um dos setores de uma fábrica. Se você não realizou o curso específico, então não pode operar a máquina M. Outro aviso. Se você realizou o curso específico, então pode operar a máquina M.
Paulo, funcionário desse setor realizou o curso específico. Se realizou o curso específico, pode operar a máquina M. Mas foi proibido por seu supervisor de operar a máquina M. A decisão do supervisor opõe-se ao aviso 1? Não, porque o aviso 1 é se não realizou, não opera. Opõe-se aos dois? Não. Opõe-se apenas ao 2, né? Opõe-se apenas ao aviso 2. Que aqui é a condição suficiente para operar necessariamente a máquina M. Se ele foi proibido, então está se opondo ao aviso 2. Pois bem, então é isso. Terminamos o condicional C então desta aula. Espero que você tenha compreendido cada vez mais. E aí você tenta rever, se ficou muito complicado, reveja todo o curso. Na próxima aula a gente vai falar do bicondicional e também do ou. Vai estar chegando aí no término, mais ou menos, aí dos conectivos, tá? A gente vai aprofundando cada vez mais. Comenta aí se você está entendendo, se está legal, se quer mais alguma coisa, alguma dúvida, resolver questões, e assim a gente vai avançando. Até mais!